Então, os discípulos, quando se veem diante dessa exigência de exercitar o perdão reiteradamente, praticamente sem limites, aí eles se veem assim, um tanto quanto apavorados. Eles se veem diante de algo que está além das suas capacidades. E aí eles, então, pedem a Jesus, então, aumenta a nossa fé, porque nós não temos fé suficiente para ser esse tipo de pessoa, para atender esse tipo de exigência. Não é? A fé, ela é vista muito assim como o poder da pessoa, não é? Ah, fulano tem muita fé. Então, se ele tem muita fé, ele tem a capacidade de conseguir muita coisa, porque a fé da pessoa é grande ou é pequena. Na palavra de Deus, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de enxergar essa questão de quantidade de fé ou de tamanho de fé. Porque, na verdade, o que importa na palavra de Deus não é a quantidade de fé da pessoa, mas aquele em quem ela deposita a sua fé. Quem realiza os grandes milagres, as grandes coisas, os grandes prodígios, as coisas extraordinárias que nós não conseguimos explicar, não é a fé da pessoa, mas o Deus em quem ela deposita a sua fé. E nessas horas, então, a quantidade, o tamanho de fé não influencia tanto, não é tão relevante, porque é o Deus em quem nós colocamos a nossa fé, ele sim, que é poderoso, que é capaz de realizar muito além daquilo que nós muitas vezes imaginamos, muito além até daquilo que pedimos. Ele tem esse poder. Jesus não responde aos seus discípulos aumentando a sua fé, porque ali muitas vezes o problema não é exatamente de fé. O problema daqueles discípulos de não conseguirem se tornar praticantes do perdão da forma que Deus esperava que eles fossem, não era um problema de fé. Eles não tinham problema nenhum de fé na sua relação com Deus. Isso não faltava para eles. Mas, muitas vezes, existe um problema assim, que é um problema de compromisso. Porque as duas coisas precisam andar juntas, fé e compromisso. Então, quando não nos falta fé, por que falta então para a gente realizar aquilo que Deus deseja na nossa vida? O apóstolo Paulo, em Coríntios 13, ele dá um exemplo que eu diria ser um exemplo contrário. Ele diz assim: eu poderia ter tamanha fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver amor, isso nada vai me servir. Veja um exemplo que o apóstolo Paulo nos traz, de uma pessoa que tem muita fé, associada aqui a um acontecimento extraordinário, mudar uma montanha de lugar. Imaginem isso. É que Deus não tem esse propósito. Para que Deus vai ficar mudando montanha de lugar? Não há necessidade disso. Então, certas coisas que a gente quer ver acontecer só pelo espetáculo, Deus não realiza.
Mas se ele tivesse esse propósito, porque não haverá impossível para Deus em nenhuma das suas promessas. É assim que está na palavra de Deus. Não haverá impossível para Deus das suas promessas, naquilo que ele se comprometeu a fazer. No que ele não se comprometeu a fazer, aí fica a juízo do próprio Deus. Não que lhe falte poder. Então Paulo cita exatamente esse exemplo extraordinário. Posso ter tamanha fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Então, da mesma forma, os discípulos de Jesus aqui estavam preocupados com o tamanho da sua fé, mas não era disso que se tratava. Não era disso que se tratava. A fé, inclusive, na verdade, é um dom de Deus. Nós recebemos isso de Deus. A nossa própria fé é um presente que Deus nos oferece. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso são presentes de Deus. Assim diz a palavra. Não é? Então, na realidade, quem tem o poder realmente é o Deus da fé. A seguir, no nosso texto, Jesus compara a nossa situação à situação de um servo, de um empregado, de uma família que, no final da sua jornada, quando o Senhor chegava à sua casa, ele, depois de ter feito todo o serviço doméstico, todo o serviço de cuidado com a plantação, com a criação, ele ainda tinha que preparar o jantar e servir o Senhor, aí incluído lavar os pés, desatar as sandálias dos pés do Senhor que chegava da rua, servir o jantar, e depois do jantar, então, do Senhor, é que ele teria, então, o direito de ter o seu próprio jantar. Era assim o regime de trabalho dos servos nas casas no tempo de Jesus, as casas mais abastadas, né, que tinham pessoas trabalhando como servos. E essa era a obrigação diária daquela pessoa. E não recebia nenhum obrigado, nenhum reconhecimento, nada. Era simplesmente o seu serviço, a sua obrigação, dia após dia, cumprir essas tarefas. Então, Jesus compara a nossa situação com a situação desse servo. Muitas vezes nós projetamos em Deus uma expectativa de reconhecimento que a gente tem no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. O reconhecimento é uma das necessidades daquela pirâmide, né, de necessidades humanas, né? Reconhecimento é uma que está ali no topo. Tem o salário, não é? Tem os privilégios, tem a posição e tal, mas ter o seu trabalho reconhecido é uma das coisas que mais pesa quando você, por exemplo, avalia uma mudança de emprego. Não é? Você sair de um lugar onde você tem um certo reconhecimento da parte de toda a equipe, da parte das chefias e tal, para ir para um outro lugar onde você não sabe como é que você vai ser recebido, se você vai ser mais um, ou se você vai ser simplesmente ignorado.
tudo isso por um salário um pouco maior, muitas vezes a gente pensa duas vezes antes de fazer uma mudança de emprego, né, na nossa vida por causa disso. Nós gostamos de ambientes onde o nosso trabalho é reconhecido e é justo, não é? É justo. Agora, Jesus deixa muito claro que Deus não é obrigado a ter esse tipo de reconhecimento com relação a nós. Eu sei que isso pode chocar um pouco muitos cristãos, porque afinal de contas, né, o que a gente gosta de ouvir? Não, nós gostamos de ouvir que nós somos feitos de ouro de Ofir, né? Que nós somos preciosos, que nós somos, né, a coroa da criação, nós somos maravilhosos, não é? Nós queremos ouvir isso da parte de Deus, não é isso? Mas tem horas que, mesmo declarando o amor de Deus, mesmo Deus se entregando por nós na pessoa do seu Filho, não é dessa forma, muitas vezes, que Deus manifesta o seu apreço por cada um de nós. Nós temos sim a certeza de que Deus nos ama. Essa segurança nós temos. Ela vem na palavra, ela vem do próprio Senhor Jesus, ela vem do próprio sacrifício a que Jesus foi submetido. Foi por amor que Deus realizou isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos isso de cor. Mas não podemos condicionar nossa vida espiritual a essa imagem muito fantasiosa ou muito, enfim, elaborada, né, que Deus tem de cada um de nós. Nós precisamos ter, sim, a certeza de que precisamos ter fé e precisamos ter também compromisso. Precisamos investir na nossa relação com Deus. Ela é uma relação exigente, não é? Na certeza de que Deus vai sim nos ajudar, nos acolher. Ele quer nos ver melhores, Ele quer nos ver mais próximos dEle, porque Ele nos ama. Agora, a relação de Deus conosco é assim, é esse amor exigente. Então, não depende da nossa quantidade de fé, né? Para o que serve a nossa fé? Muitas vezes nós queremos usar a nossa fé para realizar coisas extraordinárias. Eu quero ter uma fé que faça as pessoas serem curadas, né? Eu quero ter uma fé assim, que encha o auditório da minha igreja. Eu quero ter uma fé para, muitas vezes, engrandecer a mim mesmo, me projetar a partir da minha fé. E as pessoas vão dizer, olha, aquele pastor, quanta fé que ele tem, que fé poderosa. Não é esse o projeto de Deus para a nossa fé. Nossa fé deve servir para que a gente realize o reino de Deus no nosso meio, no meio do mundo em que nós vivemos, na terra brasileira onde nós vivemos. É esse o grande compromisso que Deus tem para conosco e que nós precisamos ter com Ele também, numa relação de reciprocidade. Amém? Então vamos ter isso em mente. Sabemos que a graça de Deus não é meritocracia, porque se é graça não é mérito, não é merecimento. A graça de Deus é, assim como a fé, um grande presente que Ele nos entrega, porque Deus nos ama.
Amém, queridos? Vou pedir a nossa irmã Miriam que faça a leitura do Salmo, desses versículos do Salmo 24, para o nosso ofertório. Vamos, por favor, nos... Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não